Olá, muito boa tarde. Inicia esta terça-feira, em Setúbal, o Encontro Nacional da Catequese. Uma oportunidade para debater a identidade e a missão do catequista, tema para jornadas de estudo que vamos apresentar daqui a pouco, contando para isso com a presença de Cristina Sá Carvalho, do Secretariado Nacional da Educação Cristã. Será já a seguir, depois de lhe mostrarmos como está a ser celebrada esta Páscoa. Uma mensagem à cidade de Roma e ao mundo em dia de Páscoa para invocar a lógica da ressurreição para toda a humanidade. São poucas as vezes que o Papa sobe à varanda central da Basílica Vaticana. A Páscoa é uma delas para dirigir uma mensagem de paz e de vida à cidade de Roma e ao mundo. Acontece também no dia de Natal, evocando o Príncipe da Paz. Por ocasião da ressurreição, a força de um Aleluia é proposta à humanidade, capaz de gerar justiça e paz e ser um sinal de esperança em todas as gerações. Noi cristiani crediamo e sappiamo che la risurrezione di Cristo è la vera speranza del mondo, quella che non delude. È la forza del chicco di grano, quella dell'amore che si abbassa e si dona fino alla fine e che davvero rinnova il mondo. Propostas diferenciadas para os relacionamentos entre pessoas e povos que têm por único fundamento a entrega pelo outro. Questa forza porta frutto anche oggi nei solchi della nostra storia, segnata da tante ingiustizie e violenze. Porta frutti di speranza e di dignità dove ci sono miseria ed esclusione, dove c'è fame e manca il lavoro, in mezzo ai profughi e ai rifugiati, tante volte respinti dall'attuale cultura dello scarto, alle vittime del narcotraffico, della tratta delle persone e della schiavitù dei nostri tempi. Situações com nomes concretos e locais bem identificados. O Papa mencionou muitos deles na mensagem de Páscoa, a começar pela Síria, para onde pediu a paz. E noi oggi domandiamo frutti di pace per il mondo intero, a cominciare dall'amata e martoriata Siria, la cui popolazione è stremata da una guerra che non vede fine. In questa Pasqua la luce di Cristo illumini le coscienze di tutti i responsabili politici e militari, affinché si ponga termine immediatamente allo sterminio in corso, si rispetti il diritto umanitario e si provveda ad agevolare l'accesso agli aiuti di cui questi nostri fratelli e sorelle hanno urgente bisogno, assicurando nel contempo condizioni adeguate per il ritorno di quanti sono stati sfollati. O Papa pediu a paz e a reconciliação também para a Terra Santa, para o Iêmen e para todo o Médio Oriente, ainda para o Sudão do Sul, para a República Democrática do Congo, para a Península Coreana, para a Ucrânia e para todo o povo venezuelano. Frutti di saggezza invochiamo per coloro che in tutto il mondo hanno responsabilità politiche, perché rispettino sempre la dignità umana, si adoperino con dedizione a servizio del bene comune e assicurino sviluppo e sicurezza ai propri cittadini. Dirigindo-se à cidade de Roma e ao mundo, o Papa incluiu nos pedidos de paz e reconciliação os romanos e todos os cidadãos do planeta. Para todos propôs a lógica da ressurreição e o anúncio desse acontecimento único na história da humanidade. O Papa apela a viver a fraternidade e a comunhão para além da Páscoa. A Páscoa não pode ser um conjunto de ritos vazios, mas uma festa que remete para a busca do bem comum, para valores como a fraternidade e a comunhão tão necessários ao mundo atual.
Um alerta deixado pelo Papa Francisco durante a recitação do Regina Coeli no Vaticano. Solo la fraternità può garantire una pace duratura, può sconfiggere le povertà, può spegnere le tensioni e le guerre, può stirpare la corruzione e la criminalità. Junto dos peregrinos, o Papa recordou todas as pessoas que hoje são vítimas e vivem aprisionadas por conflitos e guerras em todo o mundo e deixou um pedido especial. Rinnovo in particolare il mio appello affinché le persone sequestrate o ingiustamente private della libertà siano rilasciate e possano tornare alle loro case. Esta segunda-feira, dia 2 de abril, assinalou-se o Dia Mundial pela Consciencialização do Autismo e o Papa pediu orações por todos quantos convivem com esta doença do foro neurológico no mundo. Em Coimbra, 12 bombeiros estiveram no lugar dos 12 apóstolos para uma cerimónia do lava-pés que foi também de homenagem. Foi uma saída diferente para as corporações de bombeiros da região de Coimbra. 12 deles representavam todos os que cumprem, a cada passo, o lema Vida por Vida. Foi essa determinação que salvou muitas vidas no meio da tragédia dos incêndios do último ano. O Bispo de Coimbra quis reconhecer essa ousadia, homenagear o trabalho que fazem todos os dias e convidou-os para o lava-pés na missa da Ceia do Senhor, na quinta-feira da Semana Santa. Um serviço prestado por mulheres e homens que foram, naquela situação concreta, o rosto e as mãos de Jesus. Obrigado, caríssimos irmãos bombeiros, porque porventura, sem o saberdes, cumpristes o mandato do Senhor. Pusestes a toalha à cintura, ajoelhastes-vos diante dos irmãos, lavastes os seus pés e enxugastes as suas lágrimas de dor. Fostes, por isso, verdadeiro rosto e autênticas mãos de Jesus que lavou os pés ao mais pequenino dos seus irmãos. Nesta noite, da vitória do amor de Deus por nós, bem expressa na oferta de Jesus ao Pai, queremos manifestar o nosso maior apreço aos que estiveram mais perto dos aflitos na hora da tragédia, aos que ofereceram o seu trabalho, aos que puseram a sua vida em risco para salvar a vida dos irmãos. Refiro-me, em primeiro lugar, aos bombeiros e depois também a muitos outros homens e mulheres que, movidos pela voz dos laços de sangue ou simplesmente pela força do dever a cumprir, ofereceram o seu corpo e o seu sangue para salvar alguns. Em nome do Senhor e em nome desta sua Igreja Diocesana de Coimbra, quero hoje inclinar-me diante de vós e lavar os vossos pés, porque também a vossa fragilidade precisa de fortaleza, a vossa memória sofrida precisa de consolação e a vossa determinação em servir precisa de sentir que não estáis sós. Nós estamos convosco. Deus está convosco. O reconhecimento da Diocese e do Bispo de Coimbra àqueles que estiveram mais próximos dos aflitos na hora da tragédia. Um gesto que seria do próprio Mestre, como há 2000 anos, que é também de desafio para que os bombeiros tomem por medida, para o trabalho de todos os dias, o exemplo de Jesus. Peço-vos, por isso, a humildade de reconhecer que, pelas mãos deste seu servo, Jesus lava os vossos pés e implora-vos que continueis a tomar o seu exemplo como medida do vosso serviço à comunidade e a cada um dos seus membros mais pequeninos. É extremamente importante para a Federação e para os bombeiros do Distrito de Coimbra, porque é um reconhecimento do trabalho que tivemos e, efetivamente,
durante este verão é conhecido de todos aquilo que aconteceu e por isso esta iniciativa do Sr. Bispo de, de homenagear os bombeiros. Acho que é de louvar a iniciativa do Sr. Bispo para tentar também dar-nos algum conforto para o ano que se apresenta aí pela frente e que provavelmente será tão duro como o anterior, penso. E então é de louvar, eu penso que é de louvar. Dar-nos um pouco de alento também, isto faz bem. Este é um gesto, um convite muito interessante para os bombeiros em Portugal, nomeadamente para os bombeiros do Distrito de Coimbra, porque também reconhecem o nosso trabalho, o nosso valor durante toda a época, não só nos incêndios florestais, mas também da parte de inverno, em todas as ocorrências que nós temos no dia-a-dia. Foi com muito gosto que aceitámos o convite. O Sr. Bispo tem-nos feito e tem sido sempre uma forma de um tratamento muito cordial e muito afetuoso, posso dizer mesmo assim. Aliás, no dia 17 de junho, quando foi o incêndio de Pedrógão, nós viemos da bênção dos capacetes em Tábua, do qual o Sr. Bispo teve a amabilidade de fazer isso, já pelo segundo ano consecutivo, e portanto é com todo o gosto que estamos aqui. Tem um grande significado para nós, eu falo em relação à minha corporação, que a maior parte somos, se não na totalidade, cristãos, e tem todo o sentido até para renovar, digamos assim, as nossas forças e a nossa mente, essencialmente, depois de um ano tão difícil como nós tivemos o ano passado. Acompanhe estas e outras notícias no portal da agência Eclésia. Catequista, Identidade e Missão é o tema para a 57ª edição do Encontro Nacional da Catequese, que agora apresentamos com a convidada do programa Eclésia, Cristina Sá Carvalho. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Pedi-lhe para enquadrar este encontro da catequese e a proposta temática que ele faz para ser refletida. Bem, a temática da formação dos catequistas, neste momento, é uma das áreas de trabalho que nos ocupa bastante. Portanto, já há alguns meses tem-se vindo a refletir sobre como reformular, relançar, estruturar melhor a formação dos catequistas, que obviamente também passa por uma compreensão mais apurada do que é a sua identidade e a sua missão. Portanto, os catequistas são cidadãos que vivem no mundo atual, que é um mundo que muda muito. Nós também estruturámos o projeto da educação da infância, abrimos portas à escola paroquial de pais, à catequese familiar. Tudo isso pressupõe só com as crianças novas formas de fazer catequese e a necessidade também de mais catequistas. Também estamos a receber catequistas jovens, catequistas com mais formação intelectual e que, portanto, também desejam ver o seu progresso pessoal acompanhado pelo aprofundamento da sua fé e também do trabalho que podem fazer com as crianças. E também estamos preocupados e estamos a trabalhar a catequese com os adolescentes, que obviamente levanta muitas questões sobre o papel do catequista. Há uma mudança de paradigma na catequese que acredito que esteja em processo, daquela transmissão de uma doutrina para o criar um ambiente que permita às crianças e adolescentes e jovens a aquisição de conhecimentos e uma afirmação madura da sua fé. Sim, quer dizer, eu acho que hoje os progressos vão-se fazendo muito mais na continuidade, não é? Das condições da sociedade, dos processos de reflexão, dos nossos hábitos intelectuais, levam a isso. Quer dizer, nós não vivemos épocas de grandes revoluções. De qualquer maneira, é evidente que o pontificado do Papa Francisco também nos veio alertar para imensas dimensões novas, ou que já eram antigas, mas com uma visão nova. Ele vem a recuperar também muito aquilo que era a proposta do Papa Paulo VI, no Evangelho Nuntiandi, e as questões todas ligadas aos processos de enculturação, que são muito adequados hoje, porque a Igreja vive num mundo em que as culturas locais e as culturas globais estão em evolução constante. Não sabemos bem como é que isso acontece. De vez em quando retiramos da realidade umas fatias para analisar, mas todos temos a consciência de que as coisas já não são como eram e que são difíceis de entender e de interpretar. E nesse sentido é óbvio que a catequese tem que acompanhar. Depois, como em todas as situações de crise, nós vivemos uma crise económica, que foi uma crise social, uma crise de valores, uma crise filosófica, não é? Da posição do ser humano no mundo e na sua relação com os outros seres humanos, etc. Vemos isso nas problemáticas da família, vemos nos desafios a que as escolas estão sujeitas, vemos o desinvestimento que é feito nas famílias e nas escolas por parte dos Estados. Portanto, tudo isso, evidentemente, que questiona muito profundamente a Igreja, não é? Que vive para evangelizar,
para acompanhar as pessoas e, de facto, voltando ao Papa Francisco, esta ideia que ele também nos traz de que o indiferentismo é um pecado gravíssimo, não é? Não podemos olhar para o lado. E, portanto, na catequese temos que ter essa preocupação de compreender o que é global, porque é hoje onde as coisas também se passam, e daquilo que é muito individual de cada pessoa. Estas situações de crise, como todas as crises, também têm muitas dimensões positivas. E tem talvez uma que eu penso que é particularmente reveladora, que é a necessidade de voltarmos à base. E nesse sentido, nós compreendemos, já depois de tudo o que vivemos em 50 anos de pós-conciliar, da Igreja pós-conciliar, que muitas das coisas do concílio ainda não foram aplicadas e não se vivem. Vamos sempre reafirmando. Exatamente. Não é? São difíceis, são complexas. Bem, também é aquela função profética da Igreja, não é? Que vê para além dos tempos. E que, portanto, nós em cada época nos vamos apropriando conforme somos capazes. Mas, nesse sentido, esse regresso à base, por exemplo, traz à catequese esta reafirmação daquilo que é essencial. É por isso que se fala em identidade do catequista? Sim. E no caso da catequese é muito o retorno à palavra, não é? Ao encontro com Jesus Cristo. O documento que a Conferência Episcopal Portuguesa escreveu sobre a catequese é isso mesmo, a alegria do encontro com Jesus Cristo. São 3 dimensões importantíssimas. A da alegria. Portanto, o Papa Francisco vem-nos de facto reafirmar que um católico triste é um triste católico. E em todos os seus grandes textos essa ideia está absolutamente presente. Aliás, todas as comunicações que ele nos faz diariamente vão nessa linha de, pronto, isto é difícil, o mundo está complicado, obviamente vivemos situações de grande tensão por todo o mundo, mesmo nas sociedades mais avançadas. Mas é preciso viver isso com esperança e com alegria. E depois, evidentemente, o encontro com Jesus Cristo é o encontro com toda a gente. Não é? É o encontro de qualquer época. Exatamente, o encontro com o irmão. Há o tal novo ambiente que falava há pouco, social, familiar. Isso faz com que a missão do catequista tenha de ter uma nova configuração? Tem, enfim, é evidente que uma das questões que temos refletido muitíssimo e talvez seja a nível da Igreja Universal a introdução mais importante nestes últimos anos, é a problemática da família. É compreendermos de facto que não podemos defender a família, considerar que a família é um bem essencial da sociedade, que não podemos prescindir dela, que temos que a ajudar a crescer, a florir, a frutificar nas dificuldades da vida de hoje. E depois, quando as famílias entram numa paróquia, dividem-se por espaços classificados. E, portanto, daí a catequese familiar, e mesmo quando não pode haver ou não há desejo ainda de ter catequese familiar, de que os pais façam muito parte do processo. É evidente que isso também supõe, de parte dos catequistas e das lideranças, uma atitude diferente, porque os pais são adultos, não é? Têm ideias sobre as coisas, têm a capacidade de avaliação e, portanto, às vezes reclamam, às vezes dão sugestões, às vezes querem estar presentes e, portanto, é preciso viver isso. Mas isso é tudo um ensejo de renovação da vida da Igreja, que eu vejo com enorme otimismo, e todos os resultados, os pequenos passos que estamos a dar, são extremamente positivos. Vemos depois que estas famílias ganham uma alegria, uma participação, um nível de formação. Muitos destes pais da catequese familiar também já são catequistas, percebem que têm que dar o seu trabalho à Igreja, que isto é algo para que todos somos chamados. As paróquias não são um supermercado, não é? São um espaço de encontro, de vivência da fé, de vivência da vida em conjunto. Neste contexto da catequese, o que falava de os pais, as famílias serem parte do processo, determina a mudança em curso, determina as propostas que são feitas para todo o itinerário da catequese? Sim, quer dizer, não é só o facto dos pais serem chamados a participar, é nós também olharmos para os pais como adultos a catequizar e que desejam ser catequizados, não é? É voltarmos a uma ideia absolutamente essencial de que o padrão da catequese é a catequese de adultos. Nesse sentido, é nós também olharmos para as crianças e para os adolescentes, procurando educá-los para a maturidade da fé que é possível naquela altura da vida, não é? Portanto, a infância deve ser vivida com o tempo que ela necessita. Hoje encurta-se muito a infância por razões normalmente de ordem económica, mas é preciso dar às crianças o tempo de viver a infância. E depois, ao contrário, na adolescência, não eternizá-la, não é? É preciso ter os olhos colocados na pastoral juvenil e nesse desejo também dos jovens de se tornarem adultos, não é? De assumirem responsabilidades e processos transformativos. Muitas vezes sentimos que os adolescentes e os jovens vivem à margem da sociedade adulta, porque, enfim,
é evidente que a culpa é dos adultos, é essencialmente dos adultos, mas eles também precisam ser despertos para essa necessidade de crescer, de se integrar e de se tornar produtivos. E, portanto, obviamente que isso também supõe que nós temos que alinhar a catequese por esse modelo de cristão adulto. Que contributo vai sair deste encontro que inicia hoje em Setúbal para esse processo de renovação? Pronto, como já referi, de facto esteve a ser trabalhado um primeiro documento para renovar os nossos processos de formação de catequistas, portanto, novos objetivos, novos modelos, e um tempo essencial do Encontro Nacional vai ser precisamente dedicado à discussão com todas as equipas dos secretariados diocesanos, para depois podermos tomar uma decisão final relativamente aos seus processos de implementação. Ele vai ser participado por responsáveis diocesanos, sobretudo? Sim, os encontros nacionais dedicam-se a reunir as equipas dos secretariados diocesanos. Que depois implementam nos seus ambientes as propostas que o Secretariado Nacional faz. Sim, de um modo geral há sempre um conjunto de tarefas editoriais que cabem ao Secretariado Nacional, portanto, para facilitar depois o trabalho que é feito nas dioceses, mas obviamente a nossa preocupação é ter uma certa unidade naquilo que é proposto, mas também ajudar todas as dioceses que têm percursos e caminhos e propostas e necessidades diferentes, não é? Têm os seus próprios projetos diocesanos e nós estamos ali no Secretariado Nacional para acolher e para ajudar a implementar esses projetos diocesanos da forma mais oportuna possível. Muito bem, agradeço a doutora Cristina Sá Carvalho ter estado aqui no programa e felicidades para esse trabalho na catequese em Portugal. Muito obrigada. Muito obrigado. E mais logo, siga-nos também na nossa edição rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde, continuação de Páscoa feliz e até amanhã, se Deus quiser.